13h23. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Pantaneira FM, programa Coxinha em Voz Alta, fazendo mais um registro de mais uma entrevista que, sem sombra de dúvidas, a gente vai guardar para a história. De uma entrevista que a gente vai associar ao nosso Museu Digital em parceria com a Universidade Federal. E quando eu falo em Universidade Federal, a gente não tem como deixar de falar das pessoas que praticamente iniciaram, nasceram as suas carreiras profissionais junto com esta universidade. Hoje eu entrevisto a professora Silvana, ela que está no posto de diretora da Universidade Federal no campus de Coxim, e para contar para a gente uma história que começou junto com a Universidade Federal na cidade de Coxim. Ela é aluna da universidade, iniciou o seu curso ainda nas primeiras turmas, né, da Universidade Federal. Ela é da terceira turma, quando ainda tinha bastante dificuldade, mesmo sendo em Coxim, a locomoção, porque o primeiro local da Universidade Federal foi na Escola William Tavares, na Silviolândia. Professora Silvana, grata satisfação recebê-la aqui, boa tarde, e é importante que a senhora hoje esteja com a gente para poder contar essa história bacana da universidade. Boa tarde, Ivanildo. É uma alegria estar aqui. Agradeço já o convite para estar aqui conversando um pouco. A hora que você falava, né, da terceira turma, eu me lembro, a primeira semana de aula, nós alunos fizemos uma greve, nós alunos. Já começou Já com trauma. começamos com greve porque nós queríamos um campus, um espaço para nós, para chamar de nosso, né? Nosso espaço, campus, porque a universidade ela nasceu em Coxim, a UFMS, ali na Escola Silvio Ferreira, que tinha umas salas cedidas. E aí começou a crescer, e não tinha sala E já não tinha disponível. mais espaço. Isso, e aí ia dividir os alunos, uns iam, algumas turmas numa escola e outros em outras, e nós, estudantes, na época, não aceitamos. Então, nós fomos, fizemos greve, falamos com o prefeito, deputado, São os arroubos da o juventude. Arroves, e aí isso é bem interessante para falar isso, porque a história tem um campus, uma história muito bonita. O campus tem uma história muito bonita. Então, é importante pontuar. E uma história de luta, né, Silvana? Não é só assim, que as pessoas às vezes acham, é só vontade política. E não é, Não é. não é. Precisa muito empenho, muita briga, inclusive para manter, né? Isso. Então, a universidade, a UFMS, ela nasce multicampo, então, vários campos, né? Tem a sede em Campo Grande e nasce em Três Lagoas, em Dourados. Depois, Dourados, ela separa, aqui da Uana, Corumbá, e depois vai expandindo. Então, é uma alegria ter o campus da Universidade Federal em Coxim. Ela tem uma importância muito grande, principalmente para a região norte do estado. E estamos num ponto estratégico. Não estamos, né, próximo de Mato Grosso, mas ainda nós temos aí 250 quilômetros, né, de distância. E nesses 250 quilômetros de distância de Mato Grosso, falando desse raio também, Silvana, hoje a Universidade Federal ela não é uma coisa para a cidade de Coxim, ela é para toda a região, né? Abre-se um leque aí, a gente hoje inclusive vamos entrar nessa questão de quantos alunos que a gente tem percentual de Coxim e alunos de fora. A gente também está acolhendo esse pessoal de fora? Sim, então, para buscar na nossa memória, saíam de Coxim para Rio Verde 5 ônibus. E hoje nós recebemos, em média, 5 ônibus que vêm das regiões. Um ônibus de Sonora, um ônibus de Pedro Gomes, 2 ônibus de Rio Verde, que vêm para Coxim, então, trazer seus alunos para estudar. E temos alunos de Alcinópolis, de São Gabriel, de Costa Rica, Figueirão, então outras regiões. Então, nós somos um ponto estratégico. Sem contar alunos, inclusive da África, nós temos alunos matriculados por conta da mobilidade. Então, é um momento importante, que eu digo, de crescimento, da importância mesmo do Campus Coxim. Então, temos alunos do Rio de Janeiro, de Minas, de outras regiões do país.
Que bacana. Hoje, a gente precisa contextualizar até para as pessoas entenderem. A Universidade Federal, ela não chega como uma escola, né, que o governo constrói um prédio, aí contrata os professores e abre todas as séries, abre para período de manhã, matutino e noturno. Aqui a gente iniciou primeiramente com um curso de História, não é? Isso, o primeiro curso que foi criado na época foi o curso de História. Logo em seguida abriu Letras também, foi autorizado. Como que funciona isso, né? E aí nós vamos chegar até a falar do curso de Medicina. Então, passa por todo um processo de autorização de curso. Então, passa no Conselho de Campus, aqui da unidade. Como não tinha campus, então passou no COGRADE, e que é o COGRADE, que é o Conselho de Graduação da UFMS, que cuida de todos os cursos de graduação da UFMS, e depois pelo Conselho Universitário, que é o conselho que abrange toda a universidade, diretores, pró-reitores, a própria reitoria, representantes discente, docente, são esses que fazem a aprovação, então, dos cursos. Após essa aprovação, vai para o MEC, vai tramitar e o MEC autoriza, então, a abertura do curso. E isso aconteceu com História, que é o primeiro curso da Universidade Federal, e depois, na época, o curso de Letras, que era habilitação tanto em língua portuguesa como em espanhol. No outro ano, que é 2002, vem Sistemas de Informação, para somar, né? E depois, lá em 2008, na época do Reúne, vem o curso de Enfermagem. A gente, só para o nosso ouvinte entender, quando a gente fala de universidade, a gente está falando da graduação de terceiro grau. Então, assim, essa burocracia trata-se justamente para que o MEC, né, o Ministério da Educação, traga para oferecer para os alunos um curso de alta qualidade de formação especializada, porque daí, por exemplo, hoje quando a gente sai desses cursos, primeiro você vai formar professores, vai formar educadores, vai formar gente que vai trabalhar no mercado de trabalho da cidade, a automação da cidade. Nós tivemos uma revolução tecnológica muito grande, então esse curso de sistemas de informação veio para trazer esse desenvolvimento também. Então, assim, é gradativo o processo da universidade, né, professor? Isso, e tem todo um estudo também. Ouve-se a comunidade, então faz Por isso que tem as audiências públicas, né? Quando se faz uma audiência pública da educação, justamente é para isso, ouvir a população, ver as mudanças. Um exemplo, né? Hoje a tecnologia está em todas as áreas. Fala, mas eu vou ser professor de língua portuguesa, por que eu preciso saber de tecnologia? Não, você precisa, porque a tecnologia está em todos os espaços hoje, então você precisa saber de tecnologia. Então, é importante também dialogar com o que nós estamos tendo aqui no nosso estado, no mundo, né? Pensando em tecnologia, em conhecimento. Uma discussão interessante, que não é da nossa época, né? Porque nós somos jovens ainda, né? Ainda bem, mas a questão da sustentabilidade, de meio ambiente, isso não entrava para nós na faculdade enquanto uma formação profissional, então não entrava. E hoje ela está na escola, ela está no centro de educação infantil, e o professor que sai hoje, qualquer profissional hoje que sai da UFMS, ele sai com uma formação sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, que é uma discussão mundial. É uma discussão mundial, inclusive, assim, que traz consequências drásticas, não é mais consequências práticas, consequências drásticas para a humanidade. Nós estamos vendo os fenômenos naturais cada vez mais forte, cada vez mais perto da gente, né? Hoje, por exemplo, a umidade relativa do ar em Coxim está entre 30% e 20%, que é baixíssimo, né? Principalmente para o trabalhador que está trabalhando a céu aberto, para o construtor, para as pessoas que estão trabalhando na construção civil, para quem está trabalhando na entrega, os motoentregadores hoje, precisa ter essa atenção muito grande. Inclusive hoje, já estou recomendando para você, toma água. Se não tomou ainda, para um pouco, desce da moto, para o carro, toma um bom copo de água, de preferência que esteja fria, né? Não muito gelada, porque é imprescindível a hidratação. Isso reflexo, né, do aquecimento global, coisa que por muito tempo foi ignorado, que hoje não pode ser porque as catástrofes estão acontecendo. Nós tivemos aí no Brasil, no Rio Grande do Sul, e aqui pertinho o Pantanal pegando fogo, né? E assim,
estados de calamidade em muitos lugares, né, professora? E a Universidade Federal vem justamente para trabalhar com essas demandas, né? Com o que a gente já viveu de bom no passado, com o que a gente tem hoje para projetar o futuro. Tem esse papel formador de cidadão, porque além de ser esse profissional, eu vou ser formada em história, mas eu tenho que conhecer sobre humanidade, eu tenho que conhecer sobre inovação, sobre tecnologia, eu preciso saber sobre sustentabilidade, eu preciso passar isso para a minha geração. Mas eu estou formando em um curso técnico, eu preciso também? Precisa. Principalmente porque essa é a linguagem mundial que nós temos e a universidade ela tem esse papel formador que ele forma o completo, não é? Então, isso é extremamente importante. Hoje, a Universidade Federal, nesse ano, foi criado 3 disciplinas. Olha só, meio ambiente e sustentabilidade. Então, os alunos têm uma disciplina voltada para isso. Inovação, empreendedorismo e tecnologia. Então, e inteligência artificial. Então, o aluno vai estudar, é a linguagem. Não tem como fugir, voltar atrás. Não, vamos voltar ao que era antes, né? A enciclopédia. Não tem, é um outro momento, não que não seja importante os livros físicos, mas hoje nós temos as tecnologias e foram cientistas, né, e muitos nossos cientistas que desenvolveram isso. E também a terceira disciplina, que é cidadania. Então, vamos pensar em como ser um ser humano melhor. Então, a sociedade ela precisa pensar nesse ser social que vive em comunidade. Porque às vezes nós estamos formando um professor que não quer interagir com pessoas. E aí? Como que eu faço isso? Ou eu estou formando um profissional de ciências da computação ou sistemas de informação e que ele vai lidar com máquinas, mas ele também precisa lidar com pessoas. Então, ele precisa dessa formação cidadã, responsável, que conversa, que olha para os problemas locais, que ele olha para o cidadão como um todo. Então, ele é extremamente importante pensar nessa formação completa como um todo. Não só esse conhecimento teórico dentro do seu conhecimento, da sua formação, mas além disso. Professora Silvana, e assim, levando em consideração que a gente fala para a nossa comunidade, para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, para o tio e para a tia, muitos deles pensam assim, eu já passei da idade para estudar. E talvez já, alguns falam bem assim, eu já estou aposentado. Quer dizer, não tem idade para estudar. E é importante reforçar ainda que mesmo que a pessoa não eu não quero mais estudar, mas ela pode incentivar os seus filhos, os seus netos, os seus vizinhos a estudar, porque isso é importante, né? Que a universidade tenha essa fomentação dos alunos, né? Porque tem as demandas, tem a carência e às vezes tem a disponibilidade e elas acabam não se encontrando, né? É verdade. Eu mesma, eu falo que eu sou muito grata aos governos, né, que possibilitaram, né, essa expansão, a fixação da Universidade Federal aqui, principalmente porque, olha, quando eu iniciei meu curso, eu já era casada, né, tinha uma filha pequena, Andressa, minha filha, e 26 anos e trabalhando no comércio. Como que eu ia sair de Coxim, né? A possibilidade era muito pequena e uma não tinha condições financeiras para isso. Então, eu sou considerada uma pessoa mais velha, já que entrei na universidade, né? Então, no curso de graduação. Mas hoje nós temos pessoas de 70 anos estudando, fazendo direito, fazendo letras, fazendo enfermagem. Nós temos pessoas. Então, essa questão da idade, ela é importante, tanto na questão do incentivo, como também de estar estudando. A UFMS tem um programa 60 mais. O que é isso, né? 60 mais. Então, que você pode ser um aluno, você pode se matricular, tem um edital, e você pode ser aluno da UFMS estudando no curso de graduação. Pode ser enfermagem, sistemas direito, enfermagem. Então, você pode se formar também. Então, tem essa possibilidade também aí para os nossos 60 mais. Perfeitamente. São 13h37. Meu boa tarde para você que ligou o rádio agora. Esse é o seu programa Coxinha em Voz Alta. Nós estamos hoje falando com a professora Silvana. Ela é diretora da Universidade Federal do campus de Coxim. Nós temos ainda alguns assuntos para tratar, dentre eles que o programa Coxinha em Voz Alta firma uma parceria com a universidade para que a gente possa construir junto um museu das vozes, das histórias, dos contos das pessoas de Coxim. Então, nós já conversamos com o nosso amigo Paulo Bala, né? O Paulo Bala aí, 1.167 gols
né? Nós já conversamos com a dona Antônia, do seu Chiquinho Cara Feia, e nós vamos conversar com muitas outras pessoas. Já fizemos contato com o Dr. Clóvis, tá? Que era defensor público na cidade de Coxim desde os anos 80. Nós já conversamos e já combinamos entrevista com a dona Nicinha da Escola Santa Teresa, pioneira na escola particular na cidade de Coxim, que também tem muitas histórias para contar, falar desse período inicial da educação particular na cidade de Coxim. Nós também vamos falar, inclusive, professor, você me indicou, me refresca o nome Mana Marlene. a dona Marlene. Eu já falei com ela e ela já respondeu, falou que vai ser um prazer conversar com a gente também, falar um pouco dessa cultura ribeirinha. Então, o nosso programa visa isso e busca isso, em parceria com a Universidade Federal, que a gente possa também fazer um material, uma cartilha da história, fomentar essa curiosidade pela pesquisa, pelos nossos antepassados, por aquilo que antecedeu o período que a gente hoje está desfrutando, né, professora? Eu, como uma boa historiadora, eu falo que eu falava assim antes, né? Eu falava assim, nossa, eu sempre gostei, como aluna mesmo, né? De história, geografia, filosofia. E muitos alunos, aí depois, como professora, alguns alunos, mas para que estudar isso, né, professor? O passado, para que nós vamos ficar aí falando desse passado? Mas é tão importante a questão do registro da memória. Nós tivemos recentemente o aniversário da UFMS, né? Como UFMS mesmo, um estado uno, uma universidade do estado de Mato Grosso do Sul, é novo, então ele tem 47 anos, mas ela é mais velha porque ela era uma estadual de Mato Grosso antes. Mas a história começa, e a nossa reitora falou: olha, nós precisamos contar a história, peraí, você vai precisar saber qual é a história da nossa universidade. E é isso, né? Como é a história do nosso campus Coxim. Então, foi uma história de luta, e é importante pensar nesse registro e essa importância desse projeto, dessa parceria, porque ele vai deixar esse registro. Daqui a 100 anos nós não vamos estar mais aqui, mas esse registro vai estar lá e as pessoas podem acessar. Então, os nossos netos, nossos filhos, né? E quem vem depois vai poder, olha, teve um programa que se preocupou em deixar essa marca, esse registro, e é importante também para mostrar o que nós tínhamos e temos de tão bom, né, aqui em Coxim. Como eu sempre falo, o registro da memória é extremamente importante, principalmente para quê? Para deixar ali o que foi bom registrar, o que não foi, para não cometer o risco de fazer de novo, né? Porque nós tivemos um exemplo aí, o Holocausto. Se soubesse o que foi o Holocausto, será que eles, a consequência disso, será que eles fariam As bombas isso? de Hiroshima, Será que eles fariam de novo? Então, são questões importantes, por isso a história tem uma importância muito grande, para a nossa história, né? Para marcar, demarcar essa história da nossa sociedade, das pessoas que marcaram o tempo, né? Então, isso é extremamente importante. Exatamente. Agora são 13 horas e 41 minutos. Professora Silvana, eu gostaria agora que a gente falasse dessa Universidade Federal de campus próprio, de casa própria, de como foi essa passagem. Você que vinha saindo de aluna para chegar ali no campus e falar, olha, hoje eu sou professora. É esse frio na barriga da primeira aula que todo mundo tem, né? Foi maravilhoso. Então, assim, eu estudei, fiz a minha graduação lá na Silviolândia, então nós íamos com o ônibus, né, para Silviolândia, e logo que eu terminei, eu fui convidada, porque nós não tínhamos um quadro como nós temos hoje de professores, a quantidade de professores. Eu fui convidada pelos professores para ser professora voluntária primeiro, né? E me dava, assim, aquele medo, né? Imagina, eu estou ali, acabei de sair, colega, né, da maioria das outras turmas, e aí volto como professora, primeiro como voluntária, depois eu fiz um processo seletivo, fui substituta, e não parei de estudar. Daí já prestei o processo seletivo em Dourados para o mestrado, passei, fiz meu mestrado, e depois eu fiz o Nesse concurso. mestrado já com um pouco de dificuldade, porque já não era em Coxim, né? Não era em Coxim, então E Dourados daqui lá bem longe. eu viajava uns 1.000 quilômetros, né? Que é 500 para ir, 500 para voltar, sem contar que a UFGD é fora da cidade, né? Não é no centro de Dourados, né? Dourados é uma cidade bem maior que Coxim, então tinha esse desafio. E trabalhando,
Trabalhei no Pedro Mendes, na Escola Seu Ferreira, na Escola Viriato, antiga FUNLEC, que hoje é FEC, trabalhando para conseguir pagar as despesas e estudando, né? Cuidando dos filhos, né? Tinha o Juninho pequeno, a Andressa estudando, mas isso foi transformador na minha vida. Então, eu saí do comércio, ganhando um salário mínimo. Eu nunca me esqueço, e isso é importante pontuar, meu primeiro salário. Eu falei, não, agora eu tô rica, né? 3, 4 salários daquilo que eu ganhava, e eu falo que isso é extremamente transformador na vida das pessoas. Eu sempre gosto de falar de onde eu vim, né? Minha família é do Sul, e quando meu pai veio morar em Mato Grosso do Sul, que a época era Mato Grosso, foi morar na fazenda São Sebastião Grande, lá no Pantanal. Pantanalzão Mais ou mesmo. menos, Pantanalzão. E morei lá até 8 anos de idade. Então, quando minha mãe resolve vir para Coxim, fala, não, meus filhos têm que estudar, 5 filhos, né? Nós somos uma família com 5. E eu entrei na escola pela primeira vez aos 8 anos de idade. Então, é importante pontuar isso. Então, essa transformação da minha vida, a partir de um curso superior, em que eu saio, né, trabalhei de tudo, né? Eu fui empregada doméstica, eu fui também, lavei roupa para os militares do exército, né? Tinha que lavar roupa e passar aquelas fardas, Com né? goma, né? Com goma, aquilo lá eu Exatamente. fiz. Isso era bem novinha ainda e fazia isso porque precisava de recursos, não tinha mesmo, né? Então, quando eu venho para. Depois, né, trabalhei no de babá, trabalhei no comércio. Enfim, quando eu formo, em 2007, meados de 2007, eu nunca me esqueço, eu pedi aula lá no Pedro Mendes, daí a coordenadora na época falou assim: não, mas você é muito novinha, inexperiente. Eu falei, por favor, a Heloína, né? Eu falei, por favor, me dá uma chance. E ela me deu essa chance. E no final do ano, os alunos me premiaram como a professora mais simpática que tinha na escola Pedro Porque isso é Mendes. muito É gratificante, né? A muito, gente sabe né? disso. E é importante, Silvana, para contextualizar e complementar a sua fala, que durante esse período de formação acadêmica não quer dizer que as coisas já estavam mais fáceis, né? Quer Não, dizer que estavam muito mais desafiadoras por conta de que você já tinha sua família, né? Já tinha já. sua filha, já tinha que cuidar da Isso. casa, o marido, quer dizer, tudo isso Do é, pai, viúvo, as né? pessoas veem a professora Silvana hoje, diretora da universidade, e pensam assim: ah, teve sorte. Teve Não sorte, conhece é o contexto, verdade. né? E eu estudava de madrugada, porque com criança pequena, quem tem criança pequena sabe, né? Então eu Certo. chegava, hora que dormia, eu ia estudar até 2, 3 horas da manhã. Daí as pessoas falam, mas é isso, né? É todo esse trabalho. Então eu trabalhei muito e quando eu passo no concurso, eu passei em segundo lugar, não foi em primeiro, né? Aí eu falava assim, meu Deus, tu tem que ser na segunda vez, né? Ou em segundo, né? Mas eu passei assim, tinha uma vaga só, mas logo em seguida eu fui chamada e aí eu entro como docente. Para mim foi uma transformação muito grande. Primeiro pelo amor que eu tenho pelo Campus Coxim, pela UFMS, porque transformou minha vida e transforma a vida de muitas pessoas. Então isso para mim é fundamental. Então a Universidade Federal ela tem esse papel extremamente formativo para as pessoas. Não tem como chegar na universidade e falar assim, eu entrei de um jeito e sair do mesmo jeito. Não tem, porque a formação, seja ela a profissional, a técnica, né, do conhecimento científico, da ciência em si, a própria desenvolvimento que você vai ter com a linguagem, seu posicionamento, seu pensamento, então ela transforma. E a gente passa a ver o mundo com outros olhos, né, Outra, professora? A não gente, escuto uma música, não assisto mais um filme do mesmo jeito, do né? mesmo Isso. jeito. São 13 horas e 47 minutos. Boa tarde para você que ligou o rádio agora. Eu estou falando com a professora Silvana Zanquetti, diretora da Universidade Federal, e esse é o programa Coxinha em Voz Alta. Eu sou o professor Givanildo Ribeiro. Falo em nome de Loteamento Cristo Redentor. Olha, fez o seu investimento. Se você ainda não garantiu a sua aposentadoria, se você tem filhos pequenos e está pensando, eles vão ter que ter um lugar para ficar, tem um lugar ideal, tá? E olha, pertinho da universidade, pertinho do IFMS, pertinho do centro da cidade. Eu estou falando do loteamento Cristo Redentor, o loteamento, a região que mais cresce na cidade de Coxim, com lotes prontos, tá? Com asfalto, rede de esgoto, iluminação pública, acesso rápido e fácil à universidade e ao centro da cidade. Agende uma visita, vá conhecer o lugar que você vai construir não só os seus sonhos, você vai garantir o seu futuro.
99645-7813. 99645-7813, meu amigo Joel, da JFA Construtora. Também falo em nome de Alto Posto Lusitano, tecnologia Petrobras no tanque do seu carro. Gasolina, diesel, aditivados, Lubrax Center para troca de óleo, BR Mania para você se deliciar com toda a sua família. Alto Posto Lusitano, nos altos da Avenida Virgínia Ferreira, na saída para Cuiabá. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer o sorteio de uma cadeira de praia, oferecimento do meu amigo Cleitinho da Gazin, que é ouvinte do nosso programa, que está ouvindo a professora Silvana, que já está pensando também no curso que ele deve fazer aí nos próximos dias, já ingressar. Vai ter processo seletivo, daqui a pouquinho ela vai falar disso. E aí, Cleitinho, a oportunidade, tá? Coxinha em Voz Alta, o povo fala por aqui. Se você quiser participar do sorteio da cadeira de praia, manda mensagem para mim no 996921123. Pode mandar no privado, tá? Se você não quiser participar do grupo, não tem problema, eu não coloco no grupo não. Mas você, para participar, precisa me chamar. 996921123. Tem copo Stanley da JFA e tem cadeira de praia do Cleitinho da Gazin da Avenida, tá bom? 13h49, professora Silvana. A gente sabe que hoje Coxim dispõe de vários cursos na Universidade Federal, sem contar o IF. Eu gostaria que você falasse para a gente dos cursos que hoje estão disponíveis para quem quer pleitear aí uma vaga na Universidade Federal, para que possa saber, para que possa fazer a melhor escolha. Hoje nós temos o curso de Letras, licenciatura em Português, então ele é para formação de professor. Sistemas de informação, Direito, que é o nosso curso novo, né, jovem, vai para a segunda turma que vai formar agora, e o curso de enfermagem. Então, os 3 cursos, Letras, Sistemas de Informação e Direito, eles são noturnos, e o curso de enfermagem, que ele é integral, manhã e tarde. E às vezes sábado, né, às vezes à noite, dependendo da disciplina. Então, ele é integral. E nós temos vários outros cursos, inclusive de História, e agora ele é 100% IAD. Tem vários outros cursos, inclusive de gestão, como gestão de cartório, né? Cartório e serviços jurídicos e notoriais. Um exemplo, né? São vários outros cursos que nós temos na modalidade à distância e nós somos polo da educação à distância também. Quando a gente fala em curso à distância, aí às vezes o ouvinte do programa Coxinha em Voz Alta pensa assim: mas eu não tenho como comprar um notebook para eu estudar. A universidade dispõe desse laboratório de informática, dispõe desse material para que ele possa fazer pesquisa, para que ele possa estudar, para que ele possa fazer o curso EAD? Nós temos hoje uma biblioteca, na nossa biblioteca tem computadores disponíveis, tem também chamado Chromebooks, que é um notebook menor. Nós temos também a sala de assistência estudantil, que também tem computadores, então o aluno pode ir lá ficar estudando. E até a comunidade. Olha, eu não estou ainda num curso da universidade, mas eu quero um espaço para estudar. Eu posso estudar na universidade? Com certeza, porque ela é nossa. Então pode ir lá, sim, estudar, estar nesse espaço estudando. Sem contar os laboratórios também que nós temos de informática. Nós temos hoje 2 laboratórios de informática, que é para acesso, então, da comunidade. A comunidade, às vezes, fica assim, receosa, né, de ir na universidade, mas é importante frisar, você, enquanto diretora, que está aqui, pode afirmar isso, né? A Universidade Federal, inclusive, assim, às vezes eu estou indo para a universidade e o pessoal pensa assim, fala assim, ué, mas você está fazendo faculdade? Fala, não. Você está dando aula lá? Fala, não, eu estou indo lá estudar. Mas você está fazendo qual curso? Fala assim, não, só estou indo lá estudar. Porque é o ambiente, né, professor? Então, assim, tem a biblioteca, tem a carteira, tem a mesa, você vai estar confortável para estudar. Isso. E vai ter o espaço de concentração, né? Porque isso. É o que para estudar também não dá para estudar na frente da avenida, né? Não dá para estudar dentro da conveniência. Às vezes na casa, né? Não tem uma internet, né? Então, ou isso, né? Um monte de gente fazendo barulho. Um monte de gente fazendo barulho, então é melhor você ir para cá. Fala bem assim, ó, ao invés de estudar em casa, eu vou procurar a universidade, um lugar para a gente se concentrar, para poder montar as ideias. Inclusive, a ideia do programa Coxinha em Voz Alta, ela foi desenvolvida lá na Universidade Federal, porque eu falava, hoje de manhã eu vou para lá. Né? Aí achava o espaço, acha a biblioteca, e, afinal de contas, a Universidade Federal hoje disponibiliza e está perto da gente. Né? Então, é preciso valorizar isso que é nosso também. São 13h53, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Passa muito nossa rápido esse horário. Um bate-papo gostoso. E eu não poderia deixar de dizer,
A senhora falou do curso de enfermagem, do curso de direito, dos cursos que estão dispostos em EAD, mas hoje existe assim uma grande especulação em torno do curso de medicina, né? Porque, como a gente disse já no início da nossa entrevista, nada vem caído do céu. Tudo precisa uma luta, precisa uma briga, precisa um processo. E eu gostaria que você falasse para nós, com sinceridade, em que pé que estamos, em qual fase desse processo que nós estamos para a implantação do curso de medicina em Coxim. Pesquisar rapidinho a história da medicina, né? Quando eu entrei, o processo para a direção do campus é uma eleição. Então, é uma escolha, né? Então, quando eu venci, caiu no meu colo, né? Estava nascendo o curso de Direito e as pessoas me perguntavam, eu falei, não, vamos abraçar o curso de Medicina e nós vamos criar, então, esse projeto. E nós criamos o projeto, lideramos todo esse processo e hoje ele está numa fase extremamente importante, que nós nem estávamos esperando que ia ser tão rápido. E fomos muito elogiados pela equipe do MEC pela seriedade que foi a construção, então, do projeto de medicina, o projeto em si, projeto pedagógico, com expansão do campus, ampliação do nosso espaço físico, tecnológico, todos os espaços, biblioteca, tudo, e tramitou dentro do MEC e nós recebemos. Eu fui convidada para uma reunião, achei que era uma reunião para eles entenderem um pouco o que seria o curso de medicina em Coxim, o que era Coxim, onde estava. E a reunião era para organizar a visita que nós recebemos na segunda-feira. Elas chegaram domingo, as avaliadoras em Campo Grande, monitoras, que é de uma instância, que é uma comissão, que é CAMEM, que chama Comissão de Escolas Médicas, que o MEC, o ministro da Educação, ele nomeia a equipe que vem para fazer essa visita. E essa visita ela vai continuar até a primeira, segunda turma formar. Então, como que está? Então, é uma obrigatoriedade, a CAMEM vem, e depois desse relatório que elas produzirem aqui, vai para uma outra secretaria. Então, na verdade, ela reparte, né, numa secretaria que libera recursos e uma secretaria que cuida dos códigos de vaga, liberação de vagas também para técnico administrativo. E lá na frente, lá depois desses dois relatórios, ela vai direto para a mesa do ministro, então, para dar a autorização. Então, está tudo pactuado, né? Financiamento, concurso público. Aí o curso está autorizado com a questão do PPC, o que é isso, né? O projeto político-pedagógico do curso, as disciplinas, carga horária, tudo certinho. E aí nós temos aí, a partir da autorização, nós temos um código, e aí a universidade, então, pode ofertar as vagas no vestibular. Então, ela está muito mais próximo da chegada do curso de medicina do que longe. As pessoas perguntam para mim, como que tá? Eu falo mais perto do que longe. Está mais perto do que longe, né? É Já isso. teve muito longe. Já Já esteve teve muito muito longe. longe. Antes dizia-se assim, primeiro Coxim precisa ter um hospital de grande porte. Hoje nós temos um hospital de médio, Médio porte, porte. né? De médio, de Isso. grande não, de médio porte. Coxim precisa ter um curso de enfermagem, porque como é que você vai formar médico se você não tem enfermeiro? Então Enfermeiros. agora a gente tem um curso de enfermagem já com quantas turmas? Consolidado, né? Desde 2008, nós temos 12 turmas 12 formadas. turmas formadas já. Então, quer dizer, já tem enfermeiros de Coxim esparramados Lá pelo para Brasil, né? Não dá para verdade. falar que é só aqui. Concursados, fazendo mestrado, Concursados, doutorado. outros fazendo atendimentos particulares, né? Então, assim, atendendo em Olha clínicas aqui um particulares. ponto: 20 alunos do mestrado de Campo Grande em enfermagem, dos 20, 7 são de Coxim. Olha que beleza. É um número muito alto, Um número, quase um 50%. número muito alto e sem contar que, assim, daqui a pouco a gente tem esse retorno também, né? Que é Isso. pessoas mais capacitadas, com mais conhecimento, que vai compartilhar esses conhecimentos para a transformação da saúde na nossa Isso. cidade. E a comissão esteve em Coxim, avaliando, né, a nossa estrutura física do campus, laboratório, professores, e depois, no período da tarde, nós fomos para a nossa rede, como você falou do nosso hospital e da nossa rede, porque as práticas, desde o primeiro semestre, o aluno de medicina ele está no campo de prática. No primeiro semestre, ele vai estar lá na unidade de saúde. E aí ele usa, e é interessante que a política de expansão universitária
ela cai muito bem com a estrutura que nós temos, porque sempre se pensa, né? Nossa, precisa estar tudo muito organizado, precisa ter um hospital gigantesco, precisa ter uma estrutura, e não é assim que funciona. Na verdade, o curso ele vem para fortalecer e para cada dia estar melhor ainda. Então, o ideal seria um hospital muito maior. Mas o que que acontece também? Se não vem o curso, não vem mais recurso. E o Não, e hospital não o vai crescer hospital também. não cresce. Então, e quando o hospital nosso aqui transformar num hospital escola, vai vir mais recursos do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Vem bolsa para os médicos, receber os alunos como estágio preceptoria, que chama. Então, tem toda uma estrutura importante por trás do curso. E, sem sombra de dúvidas, soma para o crescimento da cidade E também, né, vai professor? movimentar a rede hoteleira, a questão de casa, aluguel, o comércio, os alunos vão consumir aqui nos restaurantes, Os alunos vão para o vão fazer supermercado, as vão para a festas, vão para a academia. academia, exatamente. Quer dizer, a gente tem, querendo ou não querendo, hoje em Coxim fala-se muito, né, que a gente precisa criar emprego, gerar renda, e não existe uma forma melhor do que esse investimento na educação que está Isso. vindo para Coxim, É né, um sem sombra de sonho e nós dúvidas. temos que todos sonharmos juntos. Exatamente. Olha, são 13 horas e 59 minutos, o tempo voou, a gente poderia ter mais uma hora para falar que Eu não acho, faltaria não falta, assunto, é que não faltaria verdade. assuntos, né, professora? Agora sim, você estava me dizendo que vai haver um processo seletivo e queria fazer um convite também para a população de Coxim nesse sentido. Isso, passou muito rápido o horário, né? Mas eu falei, gente, tanta coisa para falar, mas que bom. Olha só, nós estamos com a licenciatura em computação aberta. Ele é um curso de graduação para formação de professores que vão atuar nas escolas. Está previsto na BNCC, então, essa formação. Então, para os professores que estão na rede municipal, estadual, privada aqui em Coxim, eles têm vaga prioritária para eles, não paga a taxa de inscrição, mas eu não estou na rede, não estou trabalhando, mas eu fiz o vestibular, eu fiz Enem, ou eu terminei o ensino médio e quero estudar. Você pode se inscrever para tentar uma vaga, são 40 vagas, e logo vai ter concurso nessa área, então é importante para sair na frente. Então, as 40 pessoas que conseguirem esse processo vai sair à frente. Então, para trabalhar em sala de tecnologia, para trabalhar com inovação, com inteligência E artificial, que é a nova linguagem. é um curso de quanto tempo? 4 Quatro anos, anos. faz aproveitamento na disciplina. Ah, mas eu tenho fundamentos da educação. Eu já cursei isso na minha outra graduação. Vai ser eliminado. Então, ela vai ser aproveitada essa disciplina porque você já fez. Então, é importante destacar isso. Então, vai ser no Campus Coxim, presencial. Você vai aprender sobre algoritmos, programação, sobre tecnologia, sobre inteligência artificial. E é importante que vai te abrir uma porta gigantesca nesse novo mercado. É um curso novo e não paga taxa de inscrição, não paga mensalidade e também no meio do curso para o final, você pode fazer residência pedagógica e ganhar uma bolsa ainda de R$ 700 para só estudar. E olha que legal, né? Para estudar, vai ser um complemento de renda para estudar. E qual a faixa etária para participar aí? Qualquer idade, Qualquer tendo idade. ensino médio, Tendo o pode ensino médio pronto, completo, pode ter aí de 17 a 90 anos, a 99, né? Vamos pôr, a vamos aumentar um pouco. A 99, 99 anos tem espaço para estudar. isso mesmo. Professora Silvana, estamos no adiantado da hora, 14 horas e 2 minutos. Deixa eu só falar do link, né? Por Então, favor, por favor. procure lá, ingresso, coloca no Google, ingresso UFMS, lá embaixo tem uma abinha, licenciatura em computação. Então, clica lá e faz sua inscrição. Repete, por favor. Ingresso UFMS. Digitou no Google ingresso UFMS, O já vai FMS aparecer. já vai Já vai aparecer. É mais aparecer na fácil pesquisa. assim, né? O Perfeito. FMS vai aparecer e você se inscreve para o Campus Coxim. Que bacana. Professora, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Sem sombra de dúvida, a gente vai precisar repetir, fazer um Complemento. novo capítulo, né? Fazer uma entrevista complementar, mas nós estamos à disposição.
assim como a universidade de pronto me atendeu quando eu fui lá te procurar para que a gente pudesse fazer essa parceria. De igual forma, nós também estamos à disposição para qualquer momento, para qualquer entrevista. O Vitor está aqui trabalhando com a gente, certamente já vai ser aluno da UFMS também, está terminando o ensino médio, e a gente vai sempre estar disponíveis para ir lá gravar uma matéria ou para gravar a matéria aqui. Eu quero ainda fazer uma entrevista, e a gente vai combinar isso, para falar da história da universidade, lá no campus da universidade, para ficar gravado com a imagem de lá, como a gente está gravando a imagem do estúdio hoje. Coloca a UFMS mais uma vez à disposição. Quem tiver dúvida, quiser conversar até pelo WhatsApp, pode mandar em 32910202, 32910202, para tirar qualquer dúvida em relação ao nosso E funciona no WhatsApp também, assim. O WhatsApp também, pode ser por ligação, WhatsApp. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando do nosso campus, da nossa universidade, que nós amamos tanto, e agradeço a oportunidade de estarmos juntos nessa parceria tão importante para a nossa história, para a história de Coxim. Se Deus quiser, a gente vai, daqui uns dias, celebrar também a vinda do curso de medicina para essa cidade. Para você que está sintonizado comigo, eu deixo aqui um amigo chamamé do Dino Rocha e volto já já. Não saia daí.